Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que Vladimir Putin quer Lula e Xi Jinping intermediando um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. Há poucos dias, no início deste mês de julho, para espanto e indignação de muitos, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, poucos dias após receber a presidência rotativa do Conselho Europeu, visitou Vladimir Putin no Kremlin, marcando a primeira visita de um líder europeu à Rússia desde o início da invasão da Ucrânia. Praticamente todos os líderes europeus emitiram mensagens de repúdio, distanciando Orbán da Europa como organização, enfatizando que Orbán estava visitando a Rússia exclusivamente como primeiro-ministro húngaro e não como presidente rotativo do Conselho Europeu. Mas isso não impediu Putin de declarar, por diversas vezes em seus discursos, que estava recebendo ali no Kremlin o presidente do Conselho Europeu, com isso servindo apenas para aumentar ainda mais a indignação na Europa. Segundo Orbán, o propósito da sua visita era construir um caminho para a paz na Ucrânia, com ambos se reunindo a portas fechadas por diversas horas para a discussão de uma agenda cujo teor não foi informado ao público. Após visitar a Rússia, Orbán seguiu para a China para se encontrar com Xi Jinping, com o primeiro-ministro húngaro dizendo tratar-se de uma continuação da sua viagem que, segundo ele, visa construir a paz. Mas em nenhum momento Orbán deu detalhes sobre as tais propostas de paz que ele alegadamente debateu com Putin e Xi Jinping. Segundo alguns jornais europeus, logo após sair da Rússia, Orbán escreveu uma carta para o Conselho Europeu, na qual deu alguns detalhes sobre o seu encontro com Putin, com destaque para o plano de paz do líder russo para a Ucrânia. De acordo com jornalistas que tiveram acesso à carta, Orbán disse que Putin está confiante de que o tempo está ao lado da Rússia e não ao lado da Ucrânia, e que por isso Putin pareceu, aos olhos de Orbán, genuinamente surpreso pelo fato da Ucrânia não aceitar um cessar-fogo imediato. E sobre o cessar-fogo em si, Orbán disse que Putin quer que o acordo seja intermediado pelo presidente brasileiro Lula da Silva e pelo líder chinês Xi Jinping. Mas por que Putin faz questão que o cessar-fogo seja intermediado pelo presidente brasileiro e pelo líder chinês? O cessar-fogo na Ucrânia é um tema muito complexo e delicado, com muitos defensores e opositores. Em uma guerra, é claro que o fim das hostilidades, mesmo que de forma temporária através de um cessar-fogo, é sempre muito bem-vindo, proporcionando tempo e disposição de meios e recursos para apoiar os civis e para evacuar para a retaguarda aqueles mais próximos dos combates. No entanto, um cessar-fogo também é muito útil para os exércitos em combate, oferecendo uma pausa nas batalhas que pode ser usada pelos comandantes para a rotação dos soldados na linha de frente, para o reforço das posições e o ajuste e regularização da logística, tudo com o objetivo de preparar as forças para o retomar dos combates. E é justamente esse aquilo que a Ucrânia teme que seja o real objetivo de Putin quando fala em cessar-fogo. Para os ucranianos, um cessar-fogo agora só beneficiará a Rússia, pois permitirá a Putin fazer a rotação de unidades que, segundo diversas fontes, estão lutando de forma praticamente ininterrupta desde fevereiro de 2022. E, principalmente, permitirá a Putin ajustar a sua logística, um ponto sempre muito sensível para o exército russo. Além disso tudo, os ucranianos temem que com um cessar-fogo, Putin terá a oportunidade para trazer para a linha de frente os mais de 200 mil novos combatentes que, segundo o próprio Ministério Russo da Defesa, estão sendo treinados agora na Rússia. Segundo o próprio Vladimir Putin, um cessar-fogo não pode envolver, em hipótese alguma, a retirada das forças russas de invasão das suas atuais posições no interior da Ucrânia. Ou seja, Putin quer uma pausa nos combates, mas ao mesmo tempo quer manter todas as áreas que atualmente ocupa. O que significa que se o temor da Ucrânia for real e se o propósito de Putin com essa pausa nos combates é apenas o de se preparar para voltar a atacar, esse novo ataque, com forças russas redobradas e descansadas, partirá de posições tremendamente desvantajosas para os ucranianos. E é justamente nesse ponto onde surge o interesse de Putin por Lula e Xi Jinping.
Segundo a carta escrita por Orbán, Putin sabe que Lula e Xi Jinping defendem um cessar-fogo garantindo à Rússia a posse das regiões ucranianas já ocupadas. Ao contrário dos aliados ucranianos que não querem falar em cessar-fogo antes que Putin saia, pelo menos, de Kherson e Zaporizhzhia. Nesse sentido, Lula e Xi Jinping atuariam como intermediários de Putin, defendendo, diante da comunidade internacional, um acordo de cessar-fogo imediato no qual a Rússia manteria a posse das regiões que já ocupa. O que, segundo a Ucrânia, não passa do tal plano já referido para Putin reforçar as suas posições e se preparar para voltar a atacar em alguns meses. Putin, ao referir diretamente Lula e Xi Jinping para a intermediação desse cessar-fogo, dá a entender que a Rússia já negociou, ou pelo menos adiantou o assunto, com os governos do Brasil e da China. Estaria Lula em negociações secretas com o Kremlin para negociar o cessar-fogo que Putin tanto deseja? E se for esse o caso, qual será a reação dos aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e as principais potências europeias, ao papel alegadamente desempenhado pelo Brasil para facilitar o retomar da guerra após um cessar-fogo favorável aos russos? A verdade, aquilo que realmente sabemos, é que um cessar-fogo nos moldes defendidos por Putin e que foram descritos aqui, não interessa nada à Ucrânia.